Há pessoas que vivem mais dentro do pensamento do que no próprio corpo. Carregam o mundo na mente como quem leva um espelho quebrado. Veem tudo em fragmentos, reflexos e significados. São os que pensam demais, sentem demais, observam demais. E o mundo, tão apressado e raso, os chamam de distraídos, distantes, complicados. Mas a verdade é que eles apenas enxergam o que os outros fingem não ver. Essas pessoas não estão desconectadas, estão mergulhadas. Quando olham, não veem só o que está diante dos olhos, veem o que está por trás. A intenção no gesto, a solidão no sorriso, o medo escondido nas palavras. São mentes treinadas para cavar camadas, para questionar tudo, inclusive a si mesmas. Mas esse dom é também um fardo, porque quanto mais você vê, mais difícil é viver. Quanto mais entende, menos consegue participar do teatro da normalidade. O pensador profundo raramente encontra descanso. Enquanto o mundo dorme, a mente dele se desdobra, repassa conversas, desmonta lembranças, constrói teorias sobre o que sente e sobre o que talvez nunca venha a entender. Vive em constante metacognição. Pensa sobre o próprio pensar e essa lucidez o dilacera, porque perceber demais é uma forma sutil de dor. É ver o tempo passar com consciência demais. É sentir a própria finitude, observando o próprio fluxo. Desde cedo, eles aprendem que a sensibilidade não é uma virtude no mundo prático. São ensinados a acalar o excesso de sentimento, a esconder a profundidade sob um disfarce de leveza. Mas o pensamento profundo não se apaga, ele apenas muda de tom. Cresce silenciosamente, como raiz debaixo da terra. E um dia, quando tudo parece estável, ele brota de novo, com perguntas que ninguém sabe responder. Por que estamos aqui? Por que sentimos tanto? Por que tudo que é belo dói? Pensar profundamente é carregar o peso do significado em cada instante. Uma simples lembrança vira filosofia. Um olhar pode virar abismo. Um silêncio, universo. Eles não conseguem apenas existir, precisam compreender. E essa necessidade os separa do mundo. Os outros parecem satisfeitos com a superfície, com a distração, com a narrativa simples da vida. Mas o pensador profundo não se encaixa nesse enredo. Para ele, a verdade está nas entrelinhas e o sentido sempre escondido atrás de algo que parece quase banal. E é por isso que muitas vezes vivem em solidão. Não por falta de amor, mas porque poucos suportam o peso do silêncio que os habita. A mente profunda exige solitude como o corpo exige ar. Só quando estão sozinhos podem se reorganizar, decantar o excesso de estímulos, ouvir a própria voz sem o ruído das expectativas alheias. Mas a solidão também cansa. Às vezes o pensamento vira labirinto, a introspecção vira prisão e o dom da consciência vira uma ferida aberta. O pensador profundo não sofre pelo que acontece, mas pelo que entende do que acontece. Ele vê as causas invisíveis, os motivos inconscientes, os fios sutis que unem tudo. Entende que ninguém é apenas o que mostra, que todo gesto é eco de uma dor e que por trás de cada comportamento existe uma história que o moldou. Essa empatia o torna mais humano, mas também mais vulnerável, porque sentir o mundo em alta definição é viver sem anestesia. E então vem a contradição. Pensar demais o afasta da vida, mas é justamente o que o mantém vivo. Ele sabe que nunca encontrará um sentido pronto, então cria o seu. Transforma caos em reflexão, dor em linguagem, desespero em compreensão. É assim que sobrevive, não fugindo da mente, mas atravessando-a. Para ele, o pensamento não é fuga, é forma de oração. Os pensadores profundos são os que choram em silêncio quando o mundo parece distraído. São os que ainda acreditam na verdade, mesmo sabendo que ela nunca vem inteira. São os que observam o pôr do sol e não veem só cores, mas o fim inevitável de todas as coisas. Sabem que tudo passa, que tudo muda, e mesmo assim continuam amando. Amar, para eles, é um ato de coragem,
porque sabem o preço da perda antes mesmo de começar. A mente profunda é tanto bênção quanto exílio. Carrega a sabedoria de quem entende que tudo é transitório, mas o coração de quem ainda deseja eternidade. Vive entre o ceticismo e a esperança, entre a lucidez e o sonho. E talvez seja isso que o torna tão necessário, porque no mundo de ruídos ele ainda escuta, no mundo de pressa ele ainda pausa, no mundo de máscaras ele ainda busca o real. O pensador profundo não quer ter razão, quer compreender. Não quer vencer, quer integrar. E por isso sofre, mas também cura. Ele é a memória viva de que sentir fundo não é fraqueza, é resistência. Que pensar demais não é defeito, é forma de amor. Amor pela verdade, pela beleza, pelo mistério da existência. E talvez o sentido final de ser assim seja esse: ver o mundo por inteiro, com todas as suas contradições, e ainda assim escolher permanecer. Porque quem pensa demais não vive menos, apenas vive mais conscientemente. E essa consciência, embora doa, é o que o torna humano. O mundo precisa dessas mentes lentas, desses corações que escutam o que o barulho tenta apagar. Porque enquanto houver alguém disposto a pensar profundamente, ainda haverá esperança de que a vida seja algo mais do que apenas passar por ela.